E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar bem rapidamente um pouquinho sobre o meu tema da iniciação científica. Para quem não sabe, eu consegui uma bolsa de iniciação científica, a bolsa PIBIC, e eu contei melhor em um vídeo que eu vou deixar aí nos cards para vocês, que eu até tirei dúvidas também. E bom, eu já tinha falado bem brevemente do meu tema da iniciação científica lá no vídeo que eu tirei as dúvidas de vocês, mas eu falei que eu ia trazer um vídeo só sobre isso, porque assim eu consigo abordar um pouquinho melhor sobre o meu tema e algumas coisas, ainda que breve. Além do vídeo tirando as dúvidas, eu já postei o primeiro vlog da iniciação científica, que eu mostro o dia a dia, né, desenvolvendo a pesquisa, e eu quero trazer bastante vlog pra vocês até eu terminar a pesquisa, que vai ser daqui a um ano, então vai ter bastante vlog. Já se inscreve aí se você ainda não se inscreveu, pra não perder esses vlogs. E aí, nesse primeiro vlog, algumas pessoas comentaram sobre o meu tema, né? E aí, eu achei melhor trazer um vídeo específico sobre isso. E aí, vai estar tudo junto em uma única playlist. Os vídeos tirando as dúvidas, o vídeo do meu tema e os vlogs, tá? Então, bom, vamos lá. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que é @Julie12Larissa. Lá tem várias coisas de serviço social. E, bom, vamos lá. Meu tema é Pandemia da Covid-19 e o gerencialismo no acesso ao auxílio emergencial. Ensaio para desregulamentar a proteção social. Lembrando que aqui eu vou estar falando bem brevemente do meu tema, tá bem? Não chega a ser bem por cima, mas é bem breve mesmo. E aí, quando eu terminar minha pesquisa, eu vou disponibilizar para vocês lerem, porque eu acho que é um tema super pertinente, super importante, tanto para o serviço social, né? Que é o que vocês gostam de acompanhar aqui, mas também para tudo, para a gente obter informações, porque a proteção social é algo muito importante aqui na sociedade, tem a pandemia, enfim, é um tema muito importante. Antes da gente entrar no tema em si, a gente precisa saber o contexto, né? O porquê que as coisas estão acontecendo do jeito que estão e, enfim, o nosso contexto são dois, antes da pandemia e durante a pandemia, né? Porque, infelizmente, a gente vai fazer quase 2 anos que a gente ainda tá presenciando uma pandemia. Mas, bom, antes da pandemia, uma coisa que já vinha acontecendo era o desemprego. Então, de acordo com o IBGE, em 2020, esse dado foi quase perto de começar a pandemia. Então, de acordo com o IBGE, 36,8 milhões de trabalhadores informais tinha no Brasil. Isso equivale a 39,9% da população. 12,9 milhões de desocupados e 67,3 milhões de pessoas fora da força de trabalho. Então, além desse contexto, né, de desemprego que já vinha aumentando antes da pandemia, a gente também estava sofrendo um desmonte de direitos gradativamente ao longo do tempo, desde a Constituição de 1988, que é um marco muito importante para a gente, né, como sociedade, porque foi aquele contexto todo de fim da ditadura e luta por direitos, por redemocratização do país. Então, ali foi construído vários direitos, que são os direitos considerados fundamentais, que é o direito à educação, à alimentação e por aí vai. Só que, desde então, a gente vem sofrendo vários desmontes de direitos. Com o avanço do neoliberalismo também, isso foi crescente. Então, enfim, a gente tem aí um contexto de desmonte de direitos. Além disso, tem a questão da proteção social, né? Então, eu trouxe um dado para vocês que 700 mil famílias na fila de entrada do programa Bolsa Família. E também, esse programa Bolsa Família, ele houve uma queda da cobertura, que foi de 14,3 milhões para 13,1 milhões. E isso é também uma forma da gente ver o desmonte de direitos, né? Porque quando você traz um programa de proteção social, a ideia é sempre aumentar a cobertura e não diminuir. Eu falei aqui que eu vou falar bem brevemente do meu tema, então, antes da pandemia, não só o desemprego, tinha várias outras questões, mas, bom, durante a pandemia a gente tem um aumento do desemprego e da fome, então o Brasil, ele entra novamente no mapa da fome. O que antes do desemprego, né, já estava crescendo, com a pandemia ele aumenta bastante, então a pandemia é um catalisador dos problemas que a gente via vivendo como sociedade, né? Então, teve um aumento do desemprego, da fome, teve agravamento da desigualdade social. Eu gosto muito de lembrar dessa parte de desigualdade social e relacionar com a pandemia, porque na pandemia a gente precisou fazer o isolamento social, né?
E é muito complicado porque a gente tá vivendo em um país que é muito desigual. Então, como que eu vou falar para uma pessoa que ela tem que fazer isolamento, que ela tem que ficar tal metro, né, de distância, centímetro de distância, eu acho que é metro, mas enfim, ela tem que ter um distanciamento de uma pessoa para outra, ela tem que usar álcool em gel, ela tem que lavar as mãos, e é muito complicado porque no Brasil a gente ainda tem pessoas que não têm nem acesso à internet, que não tem saneamento básico, que não tem nem água para poder tomar um banho, para lavar as mãos. Então, a questão da desigualdade social dentro da pandemia é um tópico muito importante. E tem também a questão do público mais vulnerável. Então, quem é as pessoas que são diariamente mais contaminadas? É a classe trabalhadora. Por quê? Porque a classe trabalhadora, ela tá ali na linha de frente. A classe trabalhadora, ela não tem como fazer um isolamento social porque ela precisa se alimentar, ela precisa sobreviver, né? Então, tem vários dados que já foram produzidos que a classe trabalhadora é comprovado que é a mais vulnerável, principalmente a população negra, pobre, periférica. E eu coloquei entre parênteses aí antes e depois, porque antes da pandemia, a classe trabalhadora ela já vinha sofrendo várias dificuldades. Então, tem a questão do desemprego, né, que eu falei para vocês no slide passado, a dificuldade no acesso à saúde, né, o acesso precário à saúde, a questão também da desigualdade social em si. A classe trabalhadora ela vem sofrendo tantas coisas ao longo aí dos tempos que quando chega a pandemia, ela acaba sendo o público mais vulnerável, porque é o público que vem sofrendo ali paulatinamente várias questões. Então, a classe trabalhadora acaba sendo o público mais vulnerável, o público que mais adoece por Covid-19. E tem também, né, a continuação dos desmontes de direitos. Eu coloquei aí como um exemplo a Emenda Constitucional 95 de 2016, que é aquela emenda constitucional que congela os gastos da União em 20 anos. Então, os desmontes de direitos, ele vem seguindo a população, seja antes da pandemia, seja durante a pandemia. E uma coisa também que eu acho muito importante é que durante a pandemia a gente teve vários momentos, né, de corrupção, de desvio de dinheiro da saúde, e isso é uma forma também de desmonte de direitos, porque você está negligenciando o acesso daquela população que mais precisa, ainda mais em um contexto de pandemia, então é algo muito grave, né? E bom, e aí durante a pandemia teve a criação do auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele foi criado no intuito de conter o aumento da pobreza durante a pandemia. Então, eu trouxe até uma frase aí do José Paulo Neto, porque tá escrito conter, né? Conter não é solucionar. Então, José Paulo Neto fala assim: trata-se de combater as manifestações da questão social sem tocar nos fundamentos da sociedade burguesa. Então, o auxílio emergencial, como ele é uma forma de conter o aumento da pobreza, ele é uma forma de amenizar o que tá tão forte devido à pandemia, sabe? Então, é sempre a questão de amenizar e não solucionar. Até porque eu já falei várias vezes aqui no canal que desigualdade social, ter pessoas pobres é benéfico ao capital. Então, é sempre essa ideia de conter e não solucionar. E aí vem um dos pontos principais da pesquisa, que é a questão dos critérios, do autocadastro e do acesso. Então, quando esse auxílio emergencial ele foi implementado, ele teve vários critérios que a população, a pessoa, tinha que atender para ter acesso ao auxílio emergencial. E aí vem um dos pontos principais, que é a questão do autocadastro. Então, além dela ter que atender esses critérios, esses vários critérios que são super excludentes, né? Ela também fazia o seu próprio cadastro. Então, ela só teria acesso se ela atendesse os critérios e ainda se ela tivesse internet e um aparelho, né, tecnológico, um celular, para baixar o aplicativo e fazer o seu próprio cadastro. E a ideia do autocadastro foi, assim, o ponto inicial, o ponto-chave para eu desenvolver o meu tema, porque eu comecei o meu tema justamente nessa questão, assim, do autocadastro. Então, a gente vive em um país que é super desigual, tem gente que não tem saneamento básico, tem gente que não tem acesso à internet. Como que a pessoa
que nesse momento tão difícil, ela precisa do auxílio emergencial, ela precisa de um amparo do Estado, e aí ela não tem nem internet para acessar e o auxílio emergencial é feito por autocadastro, é feito pela internet. Então ela não acessa, então acaba que a população mais vulnerável, a população que mais precisa, não tem acesso. E esse é um ponto, né? O outro ponto é a questão do gerencialismo. O gerencialismo, ele é um modelo de gestão que traz princípios de empresas privadas na esfera pública. Então, traz a questão da eficiência, o controle, o alto uso de tecnologias. E, enfim, esse gerencialismo ele vem sendo implementado junto com os desmontes de direitos e tudo mais. Então, desde a Constituição de 1988. Eu vou deixar, se eu lembrar, né, eu vou deixar aí para vocês o ano certinho que esse gerencialismo começa a entrar na esfera pública. Mas, enfim, tem esse modelo de gestão, né? E aí, o ponto que eu quero pesquisar, que eu quero saber, é por que que o governo federal, ele adotou o autocadastro, com uso, né, de site próprio, teve também a questão do aplicativo, em detrimento do CAD único. Para quem não conhece, o CAD único é cadastro único, e ele é uma base incrível de dados sobre a população que vive aí em situação de pobreza e tudo mais. Então, o cadastro único é um sistema de informação muito rico de informações. É um sistema de informação, não? O próprio nome já diz, né? Então, eu quero saber o porquê que o governo decidiu adotar o autocadastro. Porque a gente sabe que a gente vive em um país desigual, a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso a uma internet boa, a um aplicativo, a um celular bom, né? Que tenha espaço, por exemplo, para ter aplicativo. Enfim, fora isso também, várias pessoas têm dificuldade em lidar com a tecnologia, né? E, bom, esse é um ponto. Será que isso é um ensaio político? Será que isso foi feito propositalmente, sabe? E outra coisa também é a questão da proteção social, né? E o ideário gerencial da Contra-Reforma. Meu Deus do céu, o que isso quer dizer? É que como eu falei, a gente vem sofrendo vários desmontes de direitos, principalmente na proteção social, né? Principalmente na questão da previdência social, na questão trabalhista. Então, a gente vem sofrendo vários desmontes. Será que essa ideia de autocadastro, ela está ligada a esses desmontes, a essa contra-reforma, esse desmonte de direitos? Então, tem outras coisas também que eu quero desenvolver na pesquisa e tudo mais, mas aqui é algo bem rápido, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô pesquisando, né? E bom, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar aí, que aí eu respondo para vocês. E é basicamente isso o meu tema. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tô muito feliz com o meu tema, porque é algo que realmente eu tive a iniciativa e eu quis saber o porquê que isso tá acontecendo, sabe? Por que foi autocadastro, gente? Pelo amor de Deus! Como que o Brasil é um país muito desigual. Como que você vai adotar autocadastro? Muita gente não vai ter acesso a esse auxílio emergencial. E enfim, só para finalizar, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro falando com vocês, a minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental. Então, eu vou trazer elementos como jornais, revistas, notícias, artigos, né, também sobre o andamento da pandemia, o auxílio emergencial, a questão do gerencialismo, o capitalismo. Enfim, é uma pesquisa bibliográfica, até porque essa questão de revistas, jornais e notícias, né, até porque a gente ainda tá em pandemia e a gente ainda tá nesse contexto de auxílio emergencial. Então, a minha pesquisa vai andar muito com o contexto atual. O que está acontecendo hoje? O que vai acontecer amanhã? Eu provavelmente vou pesquisar e isso vai adentrar na minha pesquisa, sabe? Então, é bastante documental. E aí, nos vlogs, vocês vão vendo a minha rotina desenvolvendo essa pesquisa. Eu queria muito, eu tava muito ansiosa pra mostrar pra vocês, sabe? Eu tava muito ansiosa, na verdade, pra ver se a pesquisa tinha sido aprovada, porque era um tema que eu queria muito pesquisar. Tanto que se eu não tivesse conseguido ganhar a bolsa, eu ia tentar uma iniciação científica voluntária, porque eu realmente queria pesquisar esse tema e eu também queria ter essa experiência na faculdade de desenvolver uma pesquisa, né?
Então, gente, é basicamente isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida, só comentar aí. E se inscreve no canal para você ir vendo os vlogs, acompanhar esse andamento da pesquisa. No final da minha pesquisa, lá no ano que vem, eu vou ter que apresentar o congresso acadêmico. Enfim, vem bastante conteúdo sobre isso por aqui. Eu espero muito que vocês estejam ansiosos, assim como eu, para estar acompanhando. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E no próximo sábado, eu tô postando isso no sábado, né? Não sei só o dia, mas no próximo sábado vai ter outro vlog. E eu geralmente sempre posto os vlogs, tanto da iniciação científica quanto da minha rotina, no sábado, porque em dia de semana eu já tenho alguns vídeos programados. Mas enfim, qualquer coisa, vocês se inscrevem aí e ativem as notificações, que sempre que sair vídeo novo, vocês vão receber as notificações para assistir, ok? Um beijo e até a próxima!